Bom dia, pessoal! Vamos para mais uma aula de matemática e nessa semana nós vamos ver o conteúdo de potenciação. Para o sexto ano é um conteúdo novo, certo? Vocês não viram ainda, porém é um conteúdo bem fácil, certo? É só prestar atenção que eu garanto que todo mundo vai conseguir entender. Então vamos aqui para a definição de potenciação. A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então, na potenciação, simplesmente nós iremos utilizar aqui a operação da multiplicação com fatores iguais. Então, vamos ver como é que vai ficar. Olha, na potenciação, o valor que aparecer aqui embaixo, nós vamos chamar ele de base, é a base da potência. O valorzinho que aparecer aqui em cima é chamado de expoente, certo? E quando nós multiplicamos aqui a base várias vezes, então isso aqui é chamado de fatores, é a multiplicação. Certo? Vamos chamar de fatores. E o resultado será a potência ou então o resultado da potência. Então, vamos ver aqui em números como que nós vamos trabalhar com esse assunto, certo? Então, aqui nós temos o 2 aqui na base e no expoente nós temos o 4. Vamos ver primeiro como é que a gente lê essa potência aqui, ó. Então, nós vamos ler 2 elevado à quarta potência. Então, o 2 aqui é a base e o 4 é o expoente. Ó, gente, o expoente simplesmente nos diz quantas vezes nós devemos multiplicar a base. Então, se nós temos aqui 2 elevado à quarta potência, significa o quê? Que nós vamos multiplicar o 2 aqui por ele mesmo 4 vezes, de acordo com o valor que aparece no expoente. Então, vai ficar como? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, ó. E agora é só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 2 é igual a 16. Só isso, certo? Então, potenciação é simplesmente uma multiplicação de fatores iguais, certo? Vamos aqui para esse outro exemplo aqui. Nós temos aqui, ó, 3, a base é 3 e o expoente é 2. Ó, gente, quando aparecer 2 no expoente, nós temos duas formas para ler essa potência, certo? Nós podemos ler 3 elevado à segunda potência ou então 3 ao quadrado, certo? Quando aparecer o 2 no expoente, tanto pode ser lido como quadrado ou então segunda potência também. Então, ó, esse 2 aqui está nos dizendo o quê? Que nós devemos multiplicar a base quantas vezes? 2 vezes. Ou seja, vamos multiplicar 3 por ele mesmo. Então, vai ficar como? 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. Só isso, certo? Esse outro exemplo aqui, ó. A base é 5 e o expoente é 3. Olha, outro detalhe, quando aparecer expoente 3, também temos duas formas para ler, certo? Nós podemos ler 5 elevado à terceira potência ou então 5 ao cubo, certo? Quando aparecer expoente 3, pode ser lido como cubo ou então terceira potência mesmo, certo? Então, 5 ao cubo, o expoente nos diz quantas vezes nós devemos multiplicar a base. Então, nós vamos multiplicar o 5 por ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes, porque o expoente aqui é 3. Então, vai ficar como? 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5 dá 125. Certo, gente? Ó, então, na potência, o valor que vem em cima aqui nós chamamos de expoente. O que vem embaixo é a base. O expoente nos diz quantas vezes nós devemos multiplicar a base, certo? E depois é só multiplicar os fatores iguais.
Vamos aqui para algumas observações sobre as potências, certo? Então, a primeira aqui, todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ora, gente, nós temos aqui 2 elevado à primeira potência, ou seja, o 2 apenas uma vez, porque o expoente é 1. Então, vai ser igual a quanto? Ao próprio 2. Então, sempre que nós tivermos uma potência em que o expoente é 1, o resultado vai ser a própria base, certo? Então, aqui, ó, é 3 elevado à primeira potência, expoente 1, então o resultado é a própria base, ou seja, o 3. Vamos para mais uma observação aqui. Todo número natural diferente de zero elevado a zero é igual a 1, certo? Isso aqui é uma propriedade. Então, sempre que nós tivermos uma potência em que o expoente seja zero, o resultado vai ser igual a 1, certo? Para qualquer base, exceto quando a base for zero. Então, aqui nós temos 2 elevado a zero é igual a quanto? A 1. 4 elevado a zero é igual a quanto? A 1. Se nós tivermos aqui, por exemplo, 100 elevado a zero, o resultado vai ser igual a quanto? A 1. Então, qualquer potência que tenha expoente zero, o resultado será sempre igual a 1. Isso é uma propriedade, certo? Vamos para mais uma aqui, ó. Toda potência de base 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Então, aqui, quando nós tivermos, certo, uma potência em que a base seja 10, o resultado vai ser o quê? Vai ser o 1, seguido da quantidade de zeros que indicar o expoente. Então, aqui, por exemplo, é 10 elevado à primeira potência, vai ser igual a quanto? A 10, ou seja, o 1 seguido da quantidade de zeros que é indicado no expoente. O expoente aqui é 1, então nós vamos ter apenas um zero. Aqui, ó, 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, e 10 vezes 10 é 100. Caso a gente não queira fazer essa multiplicação aqui, ó, podemos fazer de forma direta, ó. Aqui nós temos uma base 10, certo? Então, vamos colocar o 1 e o expoente é 2, então é só acrescentarmos 2 zeros. Da mesma forma aqui, ó, 10 ao cubo, colocamos o 1 e os zeros vai ser quantos? Vão ser 3 zeros, porque no expoente aqui nós temos um 3, então 3 zeros fica 1000. Ou seja, quando nós multiplicamos aqui 10 vezes 10 vezes 10 não dá 1000, certo? Então, sempre que tivermos uma potência de base 10, nós podemos usar essa propriedade, certo? Então, vamos aqui, ó, por exemplo, vamos representar aqui 10 elevado à quinta potência, sem fazer esse processo aqui de multiplicação. Vai ficar como? Colocamos o 1 e vamos colocar a quantidade de zeros que indicar o expoente. Se aqui é expoente 5, então vamos colocar 5 zeros, ó. Ou seja, 10 à quinta dá igual a quanto? Dá igual a 100.000, certo? Para qualquer valor, ó. Se a base aqui, se nós temos aqui base 10, expoente 7, o resultado vai ser o quê? Vai ser 1 e é só acrescentar quantos zeros? 7 zeros, certo? Então, vamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, pessoal? É uma forma de simplificar, certo? Mas caso você queira, você pode multiplicar o 10 vezes 10 vezes 10 aí, 7 vezes. Vai dar o mesmo resultado, ok? Vamos para alguns exercícios aqui, ó. Calcule as potências. Então, aqui nós temos 2 elevado à quinta potência, ó. Nós vimos o quê? O expoente nos diz quantas vezes nós devemos multiplicar a base. Então, se aqui nós temos expoente 5, então vamos multiplicar o 2 por ele mesmo quantas vezes? 5 vezes. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2
vezes 2, vezes 2. E agora é só multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 dá igual a 32. Vamos aqui para a letra B, ó. 11 elevado a zero. Opa, que é uma propriedade. Nós vimos o quê? Toda potência, quando tem expoente zero, o resultado é sempre 1, certo? Então, 11 elevado a zero é igual a 1. Letra C, ó. 1 elevado à centésima potência. Gente, se a gente multiplicar aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 infinitas vezes, vai dar sempre igual a 1. Então, sempre que nós tivermos uma potência em que a base seja 1, então o resultado vai dar igual a 1, certo? Não precisa perder tempo multiplicando 1 aí 100 vezes, no caso, 1 vezes 1 vezes 1, 100 vezes, certo? Então, sempre que tivermos uma potência em que a base seja igual a 1, o resultado é 1. Aqui, ó, 0 aqui elevado a 50. Então, nós já sabemos que quando nós multiplicamos o zero por ele mesmo, dá igual a zero. Então, também aqui não tem necessidade de multiplicarmos o zero aí 50 vezes, certo? Porque 0 vezes 0 vezes 0, o resultado dá zero. Então, sempre que nós tivermos uma potência em que a base seja zero, o resultado será o próprio zero. Ok, pessoal? Então, vamos continuar aqui, ó. Usando o símbolo maior que ou menor que, compare as potências. Então, aqui nós vamos comparar para dizer quem é maior e quem é menor, certo? Então, aqui, quem é maior é 5 ao quadrado ou é 2 elevado à quinta potência. Então, para compararmos, primeiro nós vamos ter que calcular essas potências aqui. Então, vamos calcular primeiro aqui 5 ao quadrado para ver quanto vai dar. Então, 5 ao quadrado é igual a quanto? A 5 vezes 5. O expoente nos diz quantas vezes nós devemos multiplicar a base. Então, multiplicando aqui 5 vezes 5 dá igual a quanto? Dá igual a 25. Agora, vamos calcular aqui 2 elevado à quinta potência. Então, 2 à quinta vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2 dá igual a 32. Então, gente, quem é maior é 25 ou é 32? É lógico que o maior é 32. Então, daqui nós temos que o quê? Que 25 é menor que 32. Então, então, 5 ao quadrado também será menor que 2 à quinta, certo? Então, esse é o resultado da letra A. Vamos agora para B. Quem é maior? É 3 ao quadrado ou é 2 ao cubo? Também vamos calcular quanto vai ser 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá igual a 9. E aqui, 2 ao cubo vai ser igual a quanto? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicando, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Quem é maior é 9 ou é 8? Então, é lógico que 9 é maior que 8. Então, também aqui nós temos que 3 ao quadrado será maior que 2 ao cubo, certo? Esse é o resultado da letra B. Continuando aqui, ó, mais uma questão, certo? Se o valor de uma potência de base 10 é 100.000, certo? Qual é o expoente dessa potência? Ó, gente, quando nós vimos potência de base 10, nós vimos o quê?
que quando nós temos uma potência em que a base seja 10, o que nós precisamos fazer? Colocamos o 1 acrescido da quantidade de zeros que indicar o expoente. Então, se aqui já está afirmando que a base é 10, e se no número aqui nós temos quantos zeros aqui? Temos 5 zeros, então o expoente dessa potência é 5, ou seja, fica como 10 à quinta, certo? Então, a questão perguntou o quê? Qual é o expoente dessa potência? Então, o expoente será o 5, certo? Então, a potência terá expoente 5. Bom, pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui, certo? Eu postei uma atividade lá no Classroom, certo? Vou postar também nos grupos do WhatsApp. E as dúvidas, já sabem, é só entrar em contato comigo. Tchau, tenha uma semana abençoada e um forte abraço para todos.